Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Preta Falando. E aqui quem fala é a Preta, falando o que eu quiser. Falando o que eu quiser, que eu falo muita coisa e de vários assuntos, e sempre é uma surpresa a cada vídeo. Eu vim contar uma boa notícia, e que eu espero que vocês também torçam por mim, por causa disso, de eu manter constância de vídeos aqui. Então eu voltei a ter temas e outras coisas para falar. E tem coisas que eu tenho que pensar muito se eu quero falar exatamente, tá? Eu vim contar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás na minha vida. Não tem muito tempo, mas aconteceu tem alguns tempos atrás. Foi em 2023. De 2022 para 2023. É que eu fui realizar um sonho. Eu não falei muito sobre isso, sabe? Eu fiquei muito na minha para poder realizar tudo que eu queria. Meu sonho de competir no fisiculturismo. Eu realizei esse sonho, eu sou feliz até hoje por ter realizado isso. E muita coisa que eu aprendi fazendo, né, colocando em prática, fazendo toda a preparação, até hoje eu permaneço com isso. Muita coisa, como tomar meus suplementos, ter o horário certo para poder se alimentar, saber quais alimentos funcionam no meu organismo. Eu aprendi muita coisa sobre treino e toda vez eu entendo alguma coisa sobre o meu corpo, sobre treino, sobre... A gente nunca sabe de tudo. O tempo todo as coisas estão mudando. Se você tem um tipo de treino agora, é bom que você vai mudando ali de 6 em 6 meses, sim. É bom que você todo mês faça uma coisa diferente do mês passado. Se você tá com peso 1 agora, é bom você botar o peso 2 depois outro mês o peso 3 e assim sucessivamente, ok? Mas eu vim contar o que aconteceu naquela época que eu não recomendo pra muitas pessoas. Eu tomei bomba e não deu certo. Assim, gente, não deu certo. Não me fez bem. E eu tomei foi de comprimido. Sem ter feito exames, sem ter feito nada. Além de ter tomado, né, as bombas, eu fiz uso de uma coisa que eu tô vendo muita gente na internet falando, né, principalmente quem é atleta, aconselhando, dizendo que isso não tem risco de nada, porque é uma coisa muito natural. Vai te dar problema sim, que é o Clenbuterol. Eu tomei isso para poder ajudar a secar. Essa é a primeira coisa que eu vou falar, primeiro, do Clenbuterol. Essa foi a primeira substância que eu tomei. Ela não é, ela não é dita como um anabolizante, mas ela funciona como um anabolizante no corpo. Principalmente do cavalo, porque ela é uma vitamina para cavalos. E ela ajuda na performance, sim, ela dá um up muscular. Mantém segura para quem tá no processo de que tá secando, mas ela não faz os mesmos, ela não tem os mesmos reativos que o anabolizante feito em laboratório. Assim, especificamente para o corpo humano, entendeu? Mexe com os hormônios do corpo humano, mas ela mexe com algo muito essencial para nossa vida, que sem ele não dá para viver, o nosso querido coraçãozinho. Pode sim causar arritmia cardíaca, desmaio, tontura, náuseas, vômitos, cegueira. Tem um monte de fatores que podem te levar, e parece que todas essas coisas são anuladas por causa do ganho de massa, por causa disso, por causa daquilo. Se você for tomar isso na sua vida, eu tomei por muito tempo. Eu fiquei acho que 6 meses tomando isso, antes do preparo, e depois eu tentei, eu vou contar mais à frente, porque eu tentei outras vezes competir, e eu não me respeitei, eu não me entendi, eu não me conscientizei. E também ninguém me falou nada, me conscientizou, me falou, olha, é melhor que você faça assim do que você fazer assim. Enfim, não era pra eu ter tomado aquele negócio. É claro, hoje eu não sinto arritmia cardíaca e nada do tipo. Bom, até o momento eu não tenho essas coisas dentro de mim. Eu não sinto isso. Mas naquele tempo eu senti uns negócios bem estranhos, que parecia que eu estava em outro mundo. Parecia que eu não sei explicar. Eu não sei explicar pra vocês como que eu me sentia. Eu senti um negócio muito estranho aqui dentro da minha cabeça e do meu corpo. Parecia que eu estava anestesiado, sabe?
Agora falando de toda a preparação até falar dos anabolizantes. Quando me deu o conhecimento de que eu precisava de um preparador físico, que também foi um nutricionista na minha vida, eu comecei a fazer todos os protocolos que ele me mandava. Quando ele me mandava os protocolos, eu fazia assim ao pé da letra que estava me pedindo. Tinha momentos que eu dava uma vaciladinha, mas não era uma coisa gigantesca. Exemplo, se era para eu comer, exemplo, uma barra de chocolate de 6 unidades. Se era para comer 2 unidades, eu acabava comendo 3. Era mais ou menos assim. Mas acontece que eu nunca entreguei para ele faltando alguma coisa ou deixando de entregar algo que ele precisasse. Eu sempre entreguei com 2, 3, 4, 5 pontos na frente do que ele esperava. Exemplo, eu quero que você chegue aqui desse jeito na próxima semana. Eu tô te passando a alimentação para você fazer isso, então eu quero que você faça isso na próxima semana. Ok. Quando eu chegava na próxima semana, quando eu mandava foto, alguma coisa do tipo, ele dizia: nossa, você tá surpreendente, você me surpreende sempre. Significa que eu realmente me dedicava porque eu queria, sabe? Me dedicava exatamente porque eu queria, porque eu fazia realmente as coisas que eu queria fazer, com sede de fazer aquilo, de realizar. Gente, foi muito difícil passar pelas coisas que eu passei naquela época. Nossa, mano. O ano de 2023 pra mim foi um desafio de sobrevivência. Eu consegui ficar bem quando chegou assim maio de 2023, que eu me senti bem. Mas quando foi janeiro, fevereiro, março e abril, os 4 meses foi só de luta severa, assim. Uma luta severa na minha vida. Mas até hoje isso reflete na minha vida, por eu não esquecer de algumas coisas que a gente precisa manter. Uma delas é a humildade. E saber que qualquer hora tudo pode acabar. Você pode ser a pessoa, você pode ter tudo. Você pode ter tudo na tua vida. Dizer, eu tenho tudo, nunca vai acabar. Ela pode acabar sim. Bom, aí aqui tá bagunçado no cabelo. O que é isso aqui? Acabei de pentear essa bosta aqui. Pronto. Então, quando foi chegando, faltando um mês, eu tava com o corpo assim, muito modificado, muito diferente. Se você quiser ver como tava meu corpo assim, você pode entrar no meu Instagram. E lá tem alguns vídeos que eu fiz. Uma delas acho que eu tô de branco, tô com roupa branca e eu tô com um cetim branco. Exatamente o meu corpo está daquele jeito quando faltava tipo um mês pra competir. Um mês não, menos de um mês ali já. Quando eu tava quando eu bati aquelas fotos. E eu usei aquele dia ali pra fazer um treinamento, porque eu nunca tinha desfilado na frente de ninguém na minha vida. Então assim, ter tirado foto na rua, de cetim, de saltos, caramba, toda maquiada, das coisas que eu gostava de fazer quando eu era de conteúdo adulto. Então ali eu usei como uma experiência e foi muito bom pra mim. Mas na minha preparação até a competição eu não tomei nada, eu só usei o clenbuterol só, e alimentação e muito cardio. Eu fazia até 2 cardio no dia. Eu ia pra academia 2 vezes no dia, mas eu fazia cardio outras vezes porque eu sou ciclista. Então eu andava de bicicleta todos os dias. Quando a academia estava fechada, eu andava de bicicleta também. Então eu ia pra academia, tipo, 10 para as 7, já tava na academia. 10 para as 7. Já estava lá na esteira, tá correndo. Se não era esteira, era transpo. Se não era transpo, era bicicleta. Mas eu não podia deixar de fazer o cardio. Saía do cardio, ia pra casa, tomava um banho, me alimentava, descansava um pouco. Às vezes tirava até um cochilo de 15 minutinhos e voltava. A academia era 2 minutos da minha casa. Então era assim, entra porta a porta, entra porta, sai porta. Era assim. Aí eu ia treinar, eu pegava o treino pesadão mesmo, ficando seca, e eu tava ali, ficando com isso aqui chupado, com isso aqui pra dentro, assim. Na época eu encontrei com alguns amigos que falou assim, alguns me chamam de preta mesmo, falam assim: preta, o que aconteceu com você? Porque você tá com essa cara, bota esse óculos de volta na cara. Aí eu começava a rir, o que foi? Nossa, você tá bem? Aí eu, é porque eu tô me preparando pra competir. Eu achei que você tava passando fome. Aí eu... Porque realmente parecia, gente, que eu tava passando fome. Porque a cara fica muito chupada, não fica assim, rosto assim, ó, redonda assim, essa cara redonda. Não fica assim, fica chupado assim ó. Não tem nem como
fica isso aqui pra dentro. O negócio fica bem, a maquiagem ela dá uma aliviada. Mas não é tudo. No dia da minha competição, eu passei umas coisas lá dentro que eu entrei com a cabeça de atleta, de querer fazer realizar meu sonho, realizar o que eu queria. Quando eu cheguei lá, né, me reconheceram. E eu não entendi isso lá no momento. Eu só fui entender quando eu cheguei em casa, quando tudo passou, assim, porque quando você chega lá, você parece que tá num... É um sonho mesmo, assim, não tem como explicar, gente. É um sonho, uma adrenalina, um negócio, é um envolvimento, um negócio tão legal que você tá ali. Tentaram me desclassificar por causa do tamanho da minha sandália. Tentaram me intimidar porque eu não tava dando confiança como as meninas estavam dando. Depois eu fui entender como é que funciona a jogada. Você tem que, né? Porque isso tem em todo lugar. Não adianta esse negócio. Ué, um monte de menina maquiada de salto de roupa pequena. A maioria dos caras só tem costume de ver menina assim dentro de cabaré. Aí ele vê aquilo lá, na cabeça dele, ele não faz uma diferença. E ele fala qualquer coisa assim, aquela ali não me deu confiança, aquela ali me deu, então vamos botar aquela ali. Eles escolhiam quem era a menina que iria, que não iria. Por isso, quando me reconheceram, começaram a falar umas coisas perto de mim, eu não dei confiança. Sabe que você manter a concentração aqui, esperar a sua vez pra entrar, a sua vez pra chegar, e os caras ficar falando coisas pra mim induzir tipo assim, eu tenho que dar confiança pra ele, eu tenho que falar um negócio pra ele. Só quem viveu lá no momento vai entender. E a gente percebeu isso. Quando tentaram me desclassificar, a maioria das meninas foram a favor de mim. Gritaram comigo, me trataram muito mal. O pessoal lá do Backstage, da administração, da Braf, vou falar o nome mesmo, que é a Braf. Tem um monte de coisa lá dentro que precisa ser melhorado. Parece que eles exploram os atletas até dar um reconhecimento que, assim, ó, é um favor que a gente tá fazendo pra você. Porque eu vejo isso até nos vídeos. Eu vejo o tratamento de algumas atletas, de alguns atletas. Eu falo, caraca, olha só o quanto que o cara teve que se humilhar pra poder conseguir. Só agora que o cara tá tendo um reconhecimento, vamos botar ele ali no palco, vamos fazer ele ganhar medalha, vamos fazer ele ganhar troféu. Depois que começou a ceder, depois que começou a vender a si pras coisas. Mas eu só queria realizar o meu sonho, eu não queria atrapalhar nada de ninguém. Depois que eu competi, que foi em março de 2023, eu tive a ideia de manter, porque assim, só tem duas coisas na sua vida que você vai querer fazer. Ou você vai continuar, ou você vai parar. No meu caso, eu quis continuar. E você não compete até hoje, por quê? Porque eu entendi outra coisa, eu vou competir de uma outra maneira. Porque a competição de hoje em dia do fisiculturismo, meus amores, não é mais a mesma coisa de antes. Acabou o que se tinha, o que eu conheci antes do fisiculturismo e agora o que se tornou, principalmente depois da pandemia. Se tornou outro tipo de coisa, não é mais a mesma coisa de antes. Então, se perdeu algumas coisas e eu prefiro criar uma nova estratégia para mim, dentro do fisiculturismo, que nem precisa competir. Você pode ser um fisiculturista, uma fisiculturista, sem precisar de rótulo de alguém, mas você mesmo se considerar, não, me considero uma fisiculturista porque eu tenho um corpo físico, atlético, físico, esportivo. Eu vou usar o fisiculturismo de uma outra forma, mas não ser fisiculturista, ok? Ser fisiculturista, não. Mas fazer o espelho do fisiculturismo para minha vida, ok. Isso aí é válido. Como existe muita gente que é bonita de corpo, tem um corpo bonito, tem um atlético bonito, tem uma performance bonita, mas não quer competir porque já sabe das coisas. E são essas pessoas que eu tô aprendendo a ser, entendeu? Depois dali, eu decidi querer continuar. Mas aí ele falou assim, agora a gente vai começar a tomar anabolizante. Aí eu, tá bom. E qual que a gente vai tomar? Aí ele me aconselhou a oxandrolona. Só que tudo em cápsula, nada de injetável, era tudo em cápsula. Eu sei que a cápsula, ela só funciona 30% do seu corpo de 100% que você toma. Se você toma uma cápsula, imagina que ela tem 100%. Ela só vai funcionar 30% do seu corpo. Os outros 70% é tudo placebo e outras coisas misturadas ali que vão te trazer consequências um pouco irreversíveis ou até reversíveis, só que de uma forma mínima. Nenhum exame, nenhum nada. Só me perguntava assim, você tem histórico disso? Você tem histórico que lá? Então tá, tudo bem. Era um negócio assim, mas exame... Eu nunca fiz exame pra tomar os anabolizantes que eu tomei.
Aí ele falou assim, depois que a gente tomar a Oxa, a gente vai pro Stano. Só que eu demorei muito tempo pra comprar a Oxa, eu acho que eu esperei 1 mês ou 2 meses pra tomar, eu tomei no atraso, exemplo, já pra quase tomar a outra. E ele disse que isso poderia me trazer problema. Aconteceu que teve um desentendimento entre eu e ele. Eu falei umas coisas pra ele, que eu tava me sentindo insatisfeita. E ele não gostou, é claro. E ele me devolveu o dinheiro. E no mesmo tempo que ele fez isso, foi muito um jogo muito rápido. Até hoje eu fico, gente, por que eu fiz isso? Tipo, eu mandei mensagem pra ele, pagamento. Ele foi lá, me devolveu o pagamento, respondeu minha mensagem. No mesmo momento que ele fez isso, que quando eu cheguei da academia e olhei a mensagem, que eu não levava celular pra academia, hoje eu levo por causa do fone de ouvido. Mas eu não respondo mensagem quando tem alguém me mandando. Só boto minha música, só ouço a música e faço meu treino, mas eu não respondo ninguém. Pode me ligar, eu não vou te atender, só depois que terminar o meu treino. Tô errado? Posso estar, mas é uma questão minha pessoal. Aí, aí na hora que eu cheguei na academia, eu olhei aquela mensagem, eu vi que tinha acontecido. É o quê? É o quê? Mandei mensagem numa outra preparadora física, que ela é muito conhecida na internet. Ela é muito conhecida, gente. Vocês conhecem. Eu tenho certeza que se eu mostrasse a foto, alguma coisa dela aqui, vocês falam, conheço. Muito conhecida na internet. Mandei mensagem pra ela foi super atenciosa comigo, me botou num plano de treino. O treino dela eu achei massa, porque o treino dela foi especificamente pra mim. Assim, é esse treino aqui que você tem que fazer. Mano, o treino dela insano. Não é nada de treino pesado com muito peso. É que foi de forma correta. Sabe que a pessoa olhar pro seu corpo e falar assim, você precisa desse treino, desse? Foi isso que ela fez. Enquanto o meu outro preparador falava assim, eu preciso fazer algum treino específico pra poder me apresentar, essas coisas. Ele, não, você só precisa treinar. Foi o que ele falou pra mim. E eu fiquei assim, sério, que não tem nada específico que eu preciso fazer pra poder treinar. E quando eu descobri isso, foi com essa professora, com essa personal. Isso foi tudo online, tá, gente? Não foi nada presencial. Ele foi presencial algumas vezes, mas a maioria das vezes foi mais de forma não presencial. Quando ela me passou, eu adorei o treino dela. Aí ela me passou a alimentação. Aí eu disse pra ela que queria competir no mês tal, que eu acho que seria em agosto. Peraí, junho. Agosto. Eu queria competir em agosto, ou final de junho, julho. Acho que era final de julho que eu queria competir pra agosto. Ou era em agosto? Eu acho que era em agosto. A gente, essa data aí eu me confundo nessa época. Mas eu sei que eu ia competir num tal mês. Só que eu precisava primeiro parar de inchar, já começar a secar. Ela fez muita alimentação pra inchar, achando que eu ia secar rápido. Eu comecei a ficar estressada com algumas coisas. Ela me pediu pra comprar o Stano, porque a gente já ia entrar no mês da secura, que é o mês da vaca magra que a gente fala. Tem outros nomes também que usa, mas eu acho que era vaca magra na época que ela usou. Aí ela disse assim, olha, vou te passar agora a alimentação pra secar. Você vai tomar o Stano 1 vez por dia. Eu fiquei um pouco com medo, fiquei assim, ai, todo dia? Ela, todo dia. Aí ela me recomendou whey, ela me recomendou creatina, ela me recomendou BCA. As coisas que eu tinha comprado era tudo placebo e eu não sabia. E pra mim ainda tudo continua sendo placebo nessa vida que a gente vive. Ainda mais pra quem fica comprando essas coisas de marca. Mesmo que você compre de marca, achando que é confiável. Gente, dá pra fazer em casa o whey. Dá pra você comer BCA em casa, dá pra você fazer tudo em casa. Se você tiver uma alimentação correta. Porque essas coisas não funcionam comigo. Dá pra você fazer tudo certinho se você tiver uma alimentação correta. Porque, gente, eu faço tudo muito bem na alimentação. Aí as pessoas me perguntam, você toma o quê? Tomo nada. Ah, você tem um corpo assim, você não toma nada. Eu só me alimento bem nos horários certos. É sério? Eu falei, sim. Na academia onde eu tava treinando na época, quando eu fui me preparar pro fisiculturismo, todo mundo achou que eu tava tomando bomba. Quando eu sequei, ninguém tava falando nada. Quando eu peguei o corpo, que depois, né, tem alimentação pós-competição, que você não pode estar aí comendo tudo que você quer, porque você pode ter um efeito rebote, você pode até morrer. O negócio é tão sério, porque tem que ser tudo gradativo, devagarzinho. O seu corpo acabou de passar por um negócio assim, aí você sai comendo tudo que você quer, pode dar problema muito sério. Você pode morrer quando você estiver fazendo competição, você pode morrer quando estiver fazendo competição, você pode morrer quando sair de lá. Você tá num estado tão sensível da sua vida ali, quando você tá
indo competir, que você tem risco de muita coisa. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade de água que bebe, com a quantidade de água que ingere. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa envolvendo que é brabo. Não é fácil ser fisiculturista mesmo. Tem gente que já sabe, por isso que nem tenta. Enfim. Aí eu comecei a tomar estano. Quando eu tomei a anseldrolona, eu não senti muitos efeitos colaterais, assim, tudo mais. Mas quando eu tomei o estano, e foi de cápsula, eu senti ele bem forte. Tem um vídeo meu que eu tô até me coçando assim, ó. Aquela época eu estava tomando estano. Saiu muita espinha nas minhas costas. Saiu muita espinha aqui no meu rosto, aqui na frente do peito também. Você ficou com tesão, essas coisas? Não muito. Não muito. Mas assim, muito estresse. Tudo eu pegava assim as coisas. Eu pegava assim as coisas, eu queria era quebrar assim, ó, no meio. Tinha uns negócios muito assim. Se eu andava de bicicleta, se alguém parasse na minha frente, passasse na minha frente, vinha um negócio com muito assim, tipo uma raiva. E eu falava assim, por que eu tô assim desse jeito? Depois eu ficava em casa e... por que eu tô assim? Depois eu tinha umas crises de choro. Eu tinha uns negócios muito estranhos. Comecei a entrar em depressão, depois eu vi que eu estava em depressão. Até que eu fiquei 3 dias de cama e não consegui sair da cama. Eu não consegui nem treinar, eu não consegui tomar banho. Eu muito mal ficava no telefone, que era esse que eu tô gravando. Eu mexia em algumas coisas no telefone, mas eu deixava o telefone de lado e abaixava a cabeça e só queria chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E eu não tava mais tomando anabolizante quando isso aconteceu. Eu ia competir, só que não deu tempo, eu vi que não ia dar tempo, que tudo tava acontecendo de forma horrível. Eu falei pra ela assim, o que eu posso competir? Eu vou conseguir competir na biquíni e na... Tem a menina que usa top e tem a que usa biquíni. Ela falou assim, parece que você vai ter que competir na que usa top, não que usa biquíni. Aí eu fiquei assim, tipo, triste com isso, mas era a realidade, porque eu não tava com o corpo exatamente porque eu queria. E eu acabei ficando estressada com ela e falei assim, quer saber, eu vou tentar fazer sozinha. Deixei ela de lado, esperei passar a data que tinha de competição, que tava, tipo, faltava 2 semanas ou menos que isso, e eu não tava com o corpo bonito pra competir. Falei, vou tentar no próximo mês, que era setembro. Mas até eu chegar no próximo mês de setembro, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal. Foi no dia 22, 23 de agosto. Foi em agosto mesmo, aquilo que eu falei lá atrás. Foi em agosto mesmo. Quando chegou dia 23 de agosto até o dia 10 de setembro, eu tava numa depressão terrível, assim, foi um negócio terrível. Foi até a época que eu fiz um monte de foto com a blusa do Fluminense na Quinta da Boa Vista, de frente pro museu que estão reformando, que tacaram fogo nele, né? Que essa é a verdade. Naquela época eu tava voltando de uma depressão que tinha acontecido, a minha sessão de fotos ficaram até atrasadas, porque eu gosto de fazer minha sessão de foto todo começo de mês. Entre o dia 2 e o dia 5 de cada mês, eu tinha uma agenda de fazer fotos para cada mês, com cabelo diferente, com cor diferente, com tema diferente, isso quando eu fazia os conteúdos adultos. Agora eu não faço mais. Aí eu parei com esse negócio de tema. Mas eu gosto de ficar inovando, pelo menos de 2 em 2 meses, eu gosto de ficar inovando cabelo e cores de algumas coisas aqui na internet. Principalmente as estéticas que eu faço no Instagram. Porque tem gente que não entende, né? Então, um dia eu vou parar pra explicar esse negócio aí, que vocês... Eu só falo pela metade e nunca falo o negócio inteiro. Tá. E eu tava numa depressão ali terrível. Eu não falei pra ninguém, eu não pedi ajuda pra ninguém, eu não consegui falar nada pra ninguém, eu fiquei só no meu mundo. Ninguém até da academia, que eu ia todos os dias, eu abri academia, gente, eu abri academia. Eles nem perguntaram assim, claro, o que foi que você passou 1 semana sem ir pra academia? Ninguém perguntou nada pra mim. Eu só vivi sozinha ali, tentando me curar das coisas que eu tinha passado. Foi brabo? Foi. É uma experiência pra vida? Com certeza. Não querer ter passado por aquilo, ninguém quer passar por aquilo, mas passou. Aí eu tentei em setembro competir de novo e não consegui. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer tudo certo, eu vou pra São Paulo, em outubro isso, quando chegou em outubro. Eu vou pra São Paulo fazer umas gravações, quero fazer um filme, que eu digo. Quero fazer um filme com mais historinhas, que eu tava sentindo falta de fazer filme com historinha, só de esse negócio de gravação, eu já não tava aguentando mais, eu queria fazer uma historinha, um negócio, né, diferente. E depois, quando eu voltar de lá, eu vou me dedicar pra competir no próximo mês, que vai ser novembro. Se eu não conseguir novembro, eu vou tentar dezembro. Aí quando eu fui pra São Paulo, gravei tudo que eu queria, voltei. Quando eu voltei, eu achei que eu conseguiria de novo.
Aí vai eu tacar anabolizante de novo pra dentro. Nessas tentativas de estar sozinha, vai eu tacando anabolizante pra dentro e só vivendo depressões de sanfona. Eu só vivia de sanfona. Exemplo, uma semana eu tava bem, uma semana eu tava mal, uma semana eu tava bem, uma semana eu tava mal. Aí eu fui atrás de massoterapeuta, conversei com ele, falei umas coisas com ele, que eu tinha que perder, secar, aí eu tava tentando sozinha, não tava pedindo ajuda. Ele foi a única pessoa que eu contei umas coisinhas assim, mas não contei tudo. Aí quando eu fui tentar de novo em novembro, eu achei que eu ia conseguir, não consegui. Quando eu achei que ia conseguir em dezembro, também não consegui. E o dinheiro que eu paguei pra tudo isso foi só de água abaixo. Então, eu, deixei pra lá. Falei, quer saber? Eu preciso me olhar. Quando chegou em dezembro de 2023, eu falei, peraí. Eu preciso me olhar, saber quem eu sou, entender o que eu tô passando. Eu tentei fazer tudo sozinha e não é assim que funciona. Eu preciso sim de alguém para estar comigo. Eu preciso de um profissional. Eu preciso. Me fez muito mal ter tomado esses negócios. Gente, me fez muito mal. E teve uma época que foi ano passado. Eu tentei ir atrás de uma personal e falei uns negócios com ela. E ela tentou me descredibilizar, dizendo que eu não tinha passado por isso, que as coisas que eu tinha tomado não tinha acontecido isso. Aí eu fiquei, muito chateada com o que ela falou. Eu não consegui falar mais nada com aquela mulher. Eu abri uma coisa tão sensível pra ela, uma ferida minha, que eu ainda tava tentando cicatrizar, porque hoje eu cicatrizava com isso. Hoje eu não tô falando aqui pra vocês porque eu estou bem com isso já. Mas até ano passado, até meado do ano passado, eu ainda tava com uma cicatriz bem, sabe, dolorida dentro de mim. E quando eu contei pra ela, compartilhei, ela me descredibilizou, nunca mais consegui falar uma palavra com ela, muito mal, um oi, tudo bem, na academia, porque a gente era da mesma academia. Foi um pouco chato, mas passou. Aí quando chegou no final de dezembro, eu entendi tudo que eu tinha passado, eu parei pra olhar pro calendário, olha só, esse ano foi... Você tentou um monte de coisa, você foi atrás de um monte de coisa. Primeiro, você realizou seu sonho, gata. Você realizou seu sonho, ponto. A única coisa que me chateou foi, ninguém falou assim, ei, agora não é o momento pra você fazer isso que você tá querendo. Você passou agora por essa fase, né? Tenta agora criar uma nova expectativa pro próximo ano. Se prepara pro próximo ano. Esse ano tenta não fazer nada. Esse ano tenta fazer treinos, tenta fazer uma boa alimentação, você se conhecer mais. Ano que vem tem outras competições, você tenta novamente. Era pra eu ter pensado uma coisa dessa, mas não, eu fiquei relutando com um monte de coisa que não ia dar certo nunca, não ia dar certo. Mas valeu muita experiência por aquilo, porque eu nunca mais vou fazer aquilo, é sério, eu nunca mais vou fazer aquilo pra não passar mais pelo que eu passei. Quando eu encontro algumas pessoas que falam sobre anabolizante, né, que querem usar anabolizante, eu digo assim, eu vou te contar uma coisa. Você vai tomar agora. Daqui a 3, 4 meses, você vai querer tomar de novo. Daqui a 4, 5 meses, você vai querer tomar novamente. Daqui a 6 meses, você vai querer tomar novamente. Sabe por quê? Porque você vai ver assim, parei nesse resultado. Você fica tão surpreendido com os resultados que você vai tendo de cada tempo, que você vai querer ficar tomando e você faz um looping infinito, não para. É um negócio assim, ó, não para. Ah, mas os atletas que tomam, você falou muito bem, atletas. Os atletas que tomam isso, eles têm que ficar num contínuo, não para. Não tem esse negócio de tomar uma vez, vai ficar bem, você vai se sentir bem. Não vai ter isso. Você vai sentir falta, você vai falar, caraca, eu tava me sentindo bem quando eu tava tomando aquilo. Eu me senti bem quando eu fiz isso. É uma coisa infinita. E você tem que levar pra sempre esse negócio, se você ficar tomando isso. Se você tomar a primeira vez, você pode ter um resultado muito negativo. Muito negativo. Porque não funciona pra qualquer um e não funciona pra todo mundo. Tem pessoa específica que não pode tomar. E o exato é que você faça exames. Você precisa fazer exames para tomar anabolizantes, é sério. E eu só aconselho que você tome se você tiver responsabilidade total sobre o que você está fazendo e ir num profissional. Você precisa ir num profissional. Não aconselho que você fique tomando sozinha, porque a tal pessoa fez sozinha e deu certo. Tem gente, a maioria das pessoas que você fica vendo aí que toma, são profissionais e são atletas. Mas tem muita gente que não é nada disso e fica fingindo que é uma coisa na internet pra poder, né, chamar as pessoas. Mas eu tô aqui contando pra vocês uma coisa que eu passei há 1 ano e meio atrás, né, porque aqui já é maio.
Junho. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu passei por isso. E eu não fiquei nem segura de contar isso ano passado, porque eu ainda tava com uma ferida assim. E quando virou o ano de 2024, eu me mudei. Eu fui morar na Barra da Tijuca. E não é que esse sonho, e eu não perdi a vontade desse sonho. Eu falei assim, quer saber? Eu vou manter a minha alimentação intacta, meu treino intacto, meu descanso intacto, minha vida intacta. Vou focar em estudar, vou focar em treinar, vou focar em descansar, vou focar na minha vida. Não gastar com coisas supérfluas, coisas que não valem a pena, coisas que não vão agregar coisas boas pra minha vida. E foi assim que eu fui fazendo o ano inteiro de 2024. O ano de 2024 inteiro eu fiz isso. Ah, você não chegou nem a fazer isso? Gente, eu faço coisas naturais, normais. Beber um pouquinho de vinho, às vezes eu provo algumas cervejas. Eu não gosto muito de cerveja, mas às vezes tô com uma amiga ou com um amigo. Ah, tá, vamos dividir aqui uma cervejinha, um vinho, uma ice, uma caipirinha. Você não come bolo? Ah, como bolo sim, como empadão, como tudo assim. Com pipoca com leite condensado, com milho feito na panela, porque eu não gosto daquele feito daquele jeito, da airfry, essas coisas. Eu gosto do modo tradicional. Não ligo pra esse negócio de, coisa de caloria, caloria isso, caloria. Tô um pouco Sério. Sabe por quê? Porque eu já conheço o meu corpo, eu já conheço as minhas limitações, eu sei até onde eu posso ir, aonde eu devo dar uma freada. Eu sei o que eu vejo. Ei, não tá dando certo mais isso aqui, vamos ter que mudar as coisas. Ei, eu tô comendo demais esse negócio que tá acontecendo comigo. Se eu tô comendo muito doce, tô comendo muito chocolate, tô comendo muita coisa que não faz bem pro meu corpo, é porque eu não tô bem. Reflexos. E foi com isso que eu aprendi lá. Até hoje se reflete coisas na minha vida. Eu tenho que comer chia em toda a minha alimentação. Se eu vou comer almoçar, eu boto chia. Se eu vou comer iogurte, eu boto chia. Se eu for comer algum doce, eu boto chia. Para aquilo dali sair do meu corpo da melhor forma possível. E funciona muito bem pra mim. Eu tenho que comer muita coisa com líquido. Eu não posso comer muita massa, por exemplo, macarrão. Se eu comer macarrão só uma vez na semana. Não posso comer carne vermelha, porque não desenvolve muito bem no meu organismo. Foi com tudo isso, das coisas que eu tirei daquele tempo, que até hoje eu faço na minha vida. Foi bom por um lado? Sim. Tive experiências ruins? Com certeza. Mas eu vou trazer essas experiências para o meu próprio crescimento? Com certeza ainda. E eu passei isso para vocês, para contar essa experiência, né? Espero que vocês também possam refletir muita coisa na vida de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre procure um profissional. E o melhor profissional que você pode buscar primeiro é sempre o nutricionista. E na Clínica da Família, no SUS, tem. Tá bom? Eu não aconselho a vocês fazerem nada online. Se você é a primeira vez que você vai ter um nutricionista, um preparador, um personal, não tenha online. Não tenha. Eu, como tive experiência de primeiro ter um personal frente a frente, cara a cara comigo, eu consegui ter um online, eu já entendi as coisas. Mas se você é uma pessoa nova na musculação, ou é a primeira vez que você busca um profissional, primeiro vá no cara a cara. É muito caro. Sim. Deveria ser muito mais caro. As coisas que são de fitness, academia, alimentação, roupa. Deveria ser muito mais caro essas coisas do que é agora. É que eles vão tirando um monte de coisa para poder ser acessível para as pessoas. Acontece que a gente não recebe muito bem, né? Nosso dinheiro, o nosso real do Brasil não é valorizado, infelizmente. Bom, espero voltar aqui em breve e que vocês possam assistir que tá aqui nesse perfil, tá bom? Por favor, muito obrigada. Até a próxima. Hasta logo, bye bye. Muchas gracias, mi amores.